Shalom, irmãos! Nós estamos no momento de pastoreio. Faz um ano que a gente vem lendo a Bíblia todo dia, sequencialmente. Nós estamos seguindo os próprios livros da Bíblia. E agora a gente chegou em primeiro livro dos Reis. Conta a história da sucessão de Davi para Salomão. Acho que é bem interessante a gente analisar que as sucessões de poder nunca foram fáceis, nunca. Sempre tem uma briga, sempre tem interesses e tem pessoas poderosas por trás. Então, a história do poder na Bíblia, ela não mostra só o lado bom, ela mostra o lado feio também. Isso é muito interessante. Só Deus é quem tem todo o poder e não se corrompe. Nós, seres humanos, infelizmente, à medida que recebemos poder, temos uma forte tendência a nos corrompermos. E é por isso mesmo que a gente sempre precisa de ajuda, precisa de pessoas que possam nos corrigir, nos abençoar. A história que a gente vai ler hoje está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, e a transição de Davi. Davi está velho, está morrendo e vai ser sucedido por Salomão. Entretanto, o filho dele mais velho, chamado Adonias, usurpa o trono. Essa é a história. Mas antes da gente entrar na história bíblica, vamos adorar a Deus, vamos cantar? Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas pra te louvar
pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou.
O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vamos lá então, primeiro livro dos Reis, capítulo 1, nós vamos lendo e vamos conversando, tá bom? Sendo o rei Davi já velho, entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém ele não se aquecia. É interessante porque lá em Jerusalém, a cidade é alta, a mais de 800 metros de altitude, e aquele clima de montanha é um clima que, especialmente à tardinha para a noite, fica frio mesmo. E na época do inverno lá vai abaixo de 0 graus, então fica negativo. Davi estava assistindo frio com a sua idade avançada. Então lhe disseram seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei, que tenha cuidado dele, durma nos seus braços, para que o rei, o nosso senhor, se aqueça. Será que isso aqui é uma boa providência? A ideia daqui de colocar uma donzela junto de um homem, mesmo velho, essa é uma boa ideia? Mas acho que o texto também está apresentando para a gente a debilidade que já está na vida de Davi. Davi é conhecido por ser uma pessoa que sempre tinha mulheres. Infelizmente, essa é uma verdade. Chegou a adulterar e agora, na sua velhice, ele está sendo cuidado, né, por uma jovem donzela que, na verdade, é uma serva, uma escrava, que vai ser colocada ali para ajudá-lo a se aquecer. Mostra assim como Davi de fato já está idoso, ao ponto de nem mais ser mexido pelo desejo sexual. Versículo 3. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Mostra justamente esse ponto onde a velhice já tinha tomado realmente conta do corpo de Davi. É bom como o texto ressalta que era uma jovem muito bonita.
muito bonita. Quer dizer, poderia instigar qualquer homem, mas Davi de fato já está na sua fase de final, não é? Então, o texto apresentou para a gente o cenário da debilidade. Veja o versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, uma das esposas de Davi, se exaltou e disse: olha, eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele, gritando, falando que ele era o rei. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Veja, era o terceiro, né? Mas lembra que os dois primeiros morreram. Amnon foi morto por Absalão e Absalão usurpou o trono e terminou sendo morto também. Então agora Adonias. Aí vejo como a Bíblia ressalta a falta de um papel de pai de Davi. O texto diz que Davi nunca corrigiu ele, nunca aborreceu, dizendo: por que é que você faz assim? Não é? Versículo 7. Entendia-se ele com Joabe, o filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que, seguindo, o ajudavam. Joabe tinha sido, a vida toda, uma parte muito importante da vida de Davi, porque ele era um militar, ele era uma espécie de general que tinha uma responsabilidade muito grande com o exército e, portanto, tinha um poder. E esse não é um poder pequeno, é o poder das forças armadas. Da Joabe e Abiatar, que era um conselheiro, um sacerdote antigo já na vida de Davi. Então você vê que Adonias se cerca de pessoas poderosas para ele tomar o reino e faz a procissão, como era naquela época, a procissão que era a maneira de revelar ao público quem é o rei. Porém Zadok, que era sacerdote também, e Benaia, o filho de Joiada, e Natã, aquele profeta que sempre foi o que advertia Davi, que trazia a palavra para Davi, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Ou seja, havia uma ruptura. Pessoas com muito poder também não apoiavam Adonias. E aqui é muito interessante, veja, os valentes de Davi. Aqueles da caverna de Adulão, aqueles 300 homens que eram realmente diferenciados. Então, se Adonias conseguiu se cercar de uma instância de poder militar, por outro lado, o poder mais forte, o poder maior militar que tinha, não estava junto com Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Obviamente, ele não convidou quem era contra ele, né? E ele sabia que Salomão era quem sucederia Davi. Então ele está dando um golpe, irmãos. Aqui, claramente, Adonias está se aproveitando. Está dando um cambalacho aqui para assumir o trono. Ora, isso gera muita instabilidade. Quando uma pessoa toma no seu coração a usurpação do poder, quando uma pessoa diz: rapaz, eu vou assumir aquela função, e não é Deus quem quer aquela pessoa naquela função, pode ter certeza que isso não vai dar bom. Isso vai gerar confusão, isso vai dar problema. Interessante como na igreja, muitas vezes, cargos são cobiçados, posições são cobiçadas, e a gente acha que é para servir a Deus, mas muitas vezes é só uma briga de poder. E quando a gente entende que é uma briga de poder, o homem que quer poder, ele está longe de Deus. Uma coisa é você querer Deus e Deus lhe usar com poder. Outra coisa é você querer poder. Veja que a gente querer poder é a gente querer assumir o lugar de Deus. Isso nunca é bom. Por isso, esse tipo de ganância
a ganância que leva você a usurpar posições, ela vem do diabo. Foi isso que influenciou o Satanás a se rebelar contra Deus. É sempre um ato de rebelião quando a gente está tomado por desejo de poder. A gente cobiçar, ambicionar, crescer é bom e é de Deus. Deus fez a gente para amadurecer mesmo, para a gente crescer. Veja, a gente nasce como uma criancinha e cresce. Uma coisa é a gente querer crescer, outra coisa é a gente ambicionar poder. São coisas diferentes. A ambição pelo poder, ela é maligna em si. Versículo 11. Então disse Natã a Batseba, que era mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, o filho de Agite, reina e que o nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, o teu filho. Veja a briga que está nos bastidores. Obviamente, Adonias, ao assumir o trono, ele tá posicionando tudo, está fazendo toda a cerimônia para assumir o cargo. E quando ele assumisse efetivamente, o que é que ele ia fazer? Aquele que deveria estar no cargo seria morto, e junto com a família. Veja, irmãos, é briga por poder isso, né? E é interessante porque a briga pelo poder sempre leva ao desejo de que o outro morra. Não é só que o outro seja tirado do poder, é que o outro suma, que o outro se perca. Que coisa diabólica, não é? A gente vê isso o tempo todo nos cenários de poder, sejam nacionais, sejam regionais, e infelizmente muitas vezes dentro da própria igreja. Quero fazer uma aplicação aqui. A Igreja Presbiteriana do Brasil, esse ano, 2026, vai ter eleição para presidente. E a gente precisa orar, irmãos, porque, obviamente, é um cargo, é a mais alta instância. Junto com isso tem poder, não é? E pessoas estão ambicionando isso, infelizmente. Pastores, homens de Deus, até que eu admiro, em vez de se colocarem diante de Deus, Deus, o Senhor me quer lá, e se deixarem, né, ser conduzidos por Deus, estão fazendo aquela carreira política feia, ambiciosa. É tão feio. Vamos orar por isso, para Deus ter misericórdia de nós e colocar lá as pessoas certas que podem glorificar a Deus. Aqui está o Natã, profeta sábio, advertindo Batseba: olha, você vai terminar morrendo e seu filho também, porque o golpe está sendo feito. Versículo 13. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste, ó rei meu senhor, à tua serva, dizendo: o teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Ela está entregando Adonias. O rei não está sabendo de nada. E eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Ele era já muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça, prostrou-se perante o rei e perguntou a ela: que desejas? Respondeu-lhe ela: olha, senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Imolou bois, animais cevados, ovelhas em abundância. Ele convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas ao teu servo Salomão ele não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor que se assentará no teu trono. É interessante isso, né, irmãos? Porque como Davi ainda está vivo, então precisava dessa anuência, precisava que
Davi chegasse e dissesse, não, é ele o rei. Então, o que Adonias está fazendo? Ele está constrangendo o rei, ele está constrangendo todo mundo com a força. Interessante porque Davi, na sua idade avançada, está sem força física, mas tem experiência, tem amigos e tem um poder que é maior. Ele é rei porque Deus quer. Ele é rei porque Deus o colocou lá. Então, o poder de Davi vem de Deus, não vem do cargo, não vem dos homens. E por isso ele pode dizer, olha, é esse ou aquele. Versículo 21. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com os seus pais, e eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo, aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele, e disse, ó rei, meu senhor, acaso disseste, Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje ele desceu e imolou bois, animais cevados, ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército, Abiatar, o sacerdote. Eis que eles estão comendo, bebendo perante ele, e dizem, viva o rei Adonias. Que coisa, hein, irmãos? Que coisa feia, né? Porém, a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, ele não convidou, obviamente, né? Foi isto feito da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se sentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse, chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei, se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Eu farei no dia de hoje como eu te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou, se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse, viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Deixa eu colocar uma coisa aqui na verdade duas coisas aqui que são muito impressionantes. Davi teve uma vida de muitos conflitos, muitas perseguições, muitas dores, muitos dissabores. Ele foi traído pelo próprio filho, seu trono foi usurpado diversas vezes. Ele foi perseguido, humilhado, maltratado, como um forasteiro, marginalizado, na época que ele era ungido rei, mas ainda não ocupava a função de rei. Esse homem não teve uma vida fácil. Ele tem marcas ao longo da vida toda. Foi desprezado pelo pai, pelos irmãos. Veja, irmãos, esse homem podia ser um homem altamente rancoroso na sua idade avançada. Essa é uma oração que eu faço ao meu Deus. Senhor, não me permita ser uma pessoa idosa, rancorosa, aquela pessoa murmurenta, difícil, queixosa, tudo está ruim, o tempo todo fala mal. Davi está dizendo assim, o Senhor me livrou de todas as minhas angústias. A angústia ele teve, e muita. Mas Deus curou, Deus sarou. Sabe, irmãos, andar com Deus faz a vida ficar leve. Não é que a vida seja leve, é que andar com Deus faz a vida ficar leve. Segunda coisa que eu queria destacar, como é que a gente comparece perante um rei? Veja, a esposa Batseba, o profeta, homem de Deus, quando comparecem perante o rei, eles se prostram com o rosto em terra. Ora, se um rei humano, os seres humanos se prostram diante dele, o que falar então do Rei dos Reis,
o Senhor dos senhores. Sabe, irmãos, o momento de culto, o momento de adoração, é esse momento que a gente está perante o Rei. A gente é filho, a gente tem essa familiaridade, essa coisa boa com o nosso Deus. Então a gente tem liberdade, sim, mas existe isso, Ele é Rei, Ele é Senhor. Então existe uma reverência, uma prostração diante dEle, uma submissão diante dEle. Senão, não é culto, é confusão, é bagunça, é qualquer coisa, mas culto não é. Versículo 32, então Davi começa a fazer a Salomão o rei. Então disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e eles se apresentaram ao rei. Disse-lhe o rei: tomai convosco servos do vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Guiom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará no meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, o filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim diga o Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, o meu senhor, assim seja também com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, e fizeram montar Salomão, a mula que era do rei Davi, e o levaram a Guiom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre de azeite e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! E após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, parecia fender-se a terra. Muito interessante, né? Como Salomão não moveu uma palha, um dedo para assumir o trono. Na verdade, veja que foram outras pessoas que foram avisar Davi, e Davi então, ele mesmo, vai lá e manda, ordena que seja feita essa sucessão. E aí o processo é feito de forma diferente. A unção da parte do sacerdote, o poder que é colocado sobre Salomão é clamado a Deus. Não é um poder que os homens atribuem, mas é um poder que Deus dê a ele, que Deus faça do rei Salomão e do reino de Salomão maior do que o reino de Davi. Versículo 41, agora vem a reação de Adonias. Adonias e todos os convidados que com ele estavam o ouviram, e quando acabavam de comer, também Joabe ouviu o sonido de trombetas e disse: olha, o que é que significa esse ruído da cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, disse a Adonias: entra, porque és homem valente, e traz boas novas. Então respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, o nosso senhor o rei Davi constituiu o rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos guardas e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram ele rei lá em Guiom. E dali eles subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram:
Faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Ou seja, tudo, o formato todo agora foi de poder mesmo, não de usurpação de poder. Versículo 48. Também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assentasse no meu trono, vendo-o, pois, os meus próprios olhos. Que coisa linda, irmãos. Então, estremeceram, obviamente, né? Adonias agora ficou, meu Deus, agora eu vou morrer. Então estremeceram, se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, os irmãos, e todos se foram tomando cada um seu caminho. Acabou-se a festa. Essa não era uma festa real. Isso aqui é um conluio, uma revolta, usurpação. É coisa do diabo. Interessante, né? Quando foi desmascarado, ninguém teve mais coragem de ficar dizendo: viva o rei Adonias. Ó, cada um foi embora, né? Versículo 50. Porém, Adonias foi fazer a política, né? Temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. É incrível, irmãos, como a soberba precede a ruína, como essa ambição pelo poder, como leva a gente a uma destruição. O que Adonias está fazendo? Quando se pegava nas pontas do altar, era um pedido de clemência. É um pedido né, que por favor, não me julgue, por favor, não me mate. Está segurando nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque ele pega nas pontas do altar dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo à espada. Eita, que medo, hein? Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, ele morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para a tua casa. Essa não é a história que está totalmente resolvida, mas aqui já tem um desfecho momentâneo. Salomão tem uma sabedoria que torna ele mais conhecido, né? É a maior característica. Ele tem essa sabedoria advinda de Deus, dessa unção de Deus. E aqui mostra uma coisa que é muito importante para pessoas que têm poder. Ele não delibera em cima da raiva, em cima da bile. Ele para, ele pensa, ele precisa avaliar. Sobretudo, não é a característica de Salomão, mas eu diria que essa característica de um homem de Deus, sobretudo, orar. O que é que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer? As instâncias de poder humano, elas se resolvem na faca mesmo, se resolvem no tiro. Basta ver o que aconteceu, né? Nessas transições de poder. Você vê, por exemplo, lá a eleição que aconteceu nos Estados Unidos, o atentado que aconteceu ao hoje presidente Donald Trump, na época era candidato. Você vê o que aconteceu na eleição anterior, lá de 2019, quando o candidato, então, Bolsonaro, foi esfaqueado. Você vê que é uma tensão, normalmente, essa questão de poder. E, normalmente, leva à morte. Por quê? Porque a soberba, diz a palavra, precede a ruína. Irmãos, quero deixar essa palavra aqui para você, para a gente poder pensar, né? Que bom que a gente queira crescer, que bom que a gente se dedique a crescer mesmo, se aperfeiçoar. Então é bom que a gente leia, é bom que a gente se instrua, é bom que a gente pratique as coisas saudáveis, as coisas que levam a gente a crescer. Bom que a gente tenha disciplinas,
a gente ore, leia a Bíblia, busque a Deus, que a gente estude, que a gente seja esforçado, dedicado no trabalho. Mas isso tem um alvo. Quanto mais a gente cresce, mais Deus é glorificado. É para Deus ser glorificado. Não é para a gente ter poder. Não para a gente ter poder na terra. Que o Senhor me livre de qualquer ambição de poder. Que Deus me livre de cair em qualquer uma dessas ciladas, astutas ciladas do inimigo, de tentar convencer o meu coração, seu coração, a buscar o poder. Nós precisamos de Deus. E Deus é quem nos capacita, nos unge com poder para fazer a vontade dele, para fazer o seu reino crescer, para ele ser glorificado. Vamos orar, irmãos? Quais são os seus motivos de oração? Quero orar aqui por esse motivo que foi colocado aqui. Coloquei aqui a questão da IPB, que vai ter eleição. Aqui na Igreja Presbiteriana das Graças nós vamos ter eleição de oficiais, né? Presbíteros, diáconos. Então, muito importante a gente orar também por isso, né? Por eleições de oficiais, coisa boa, coisa de Deus. É muito bom também que a gente ore por nossa vida, não é? Para Deus sempre guardar os nossos pés da queda e nos livrar de qualquer ambição que vem do diabo e não que vem de Deus. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é um bom pastor que cuida da nossa vida. O Senhor certamente tem bons planos para nós. O Senhor nos fez para crescermos. Então te damos graças, Senhor, te agradecemos pela tua bondade. Obrigado porque, como diz a tua palavra, nós avançamos de glória em glória. Louvado seja o teu nome, porque o potencial que o Senhor nos deu é alcançado pelo mérito de Cristo e pelo poder do Espírito. E que nós queremos alcançar esse potencial de santidade, de vida plena, de plenitude do Espírito. Nós queremos isso, Senhor Deus. Nós ambicionamos mais e mais de Ti em nossa vida, Pai. Mas nos livra, Senhor Deus, de cairmos nas ciladas do diabo, que nos põe muitas vezes em cargos ou funções que muitas vezes são só ambições humanas, não tem nada a ver com o Senhor. Então, Deus, que o nosso coração seja o tempo todo simples, humilde, disponível para o Senhor, mas sem nenhum tipo de ambição de poder humano. Livra-nos disso, Senhor Deus, livra-nos da soberba, livra-nos da queda. Abençoa aqui os homens, as mulheres que estão investidos de autoridade, em posições públicas. Senhor, livra-os de todo mal. Também aqueles que estão investidos de autoridade em posições espirituais, pastores, presbíteros, diáconos. Senhor, livra-nos da queda, livra-nos de todo mal, Pai. Peço, Senhor Deus, pela eleição da Igreja Presbiteriana do Brasil que vai haver esse ano. Meu Deus, põe ali, naquela posição, aquele que o Senhor mesmo quer. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor derrube qualquer um Adonias que apareça nessa transição de poder, Deus. Peço também que o Senhor abençoe a sua igreja, Deus, livrando ela de homens maus, de homens corruptos. Sim, meu Deus, te peço isso. E se em mim houver qualquer coisa que denigre o Senhor, que fira o Senhor, então também que o Senhor me corrija, Deus. Pai, te peço tua bênção sobre a Igreja Presbiteriana das Graças. Esse ano vamos ter eleição de oficiais, então escolhe o que o Senhor quer, Deus. Põe ali aqueles que o Senhor mesmo quer. Faz a tua vontade, Deus. Livra-nos do mal. Te peço isso sempre, Senhor Deus, para que o teu nome seja exaltado, o Senhor seja glorificado em nossa vida. Também te peço agora, Pai, pelos enfermos, que o Senhor visite, que o Senhor traga cura. Eu peço, Senhor Deus, por aqueles que estão com a alma abatida, angustiados, que como Davi a gente aprenda
a ter a cura do Senhor. Como ele disse, o Senhor me livrou de toda angústia. Que o Senhor nos livre de toda angústia também, Senhor. Que a nossa alma esteja viva perante o Senhor, Pai. Peço a tua bênção sobre aqueles que estão desempregados, endividados. Meu Deus, põe a tua mão. Oh, meu Deus, restaura as economias, as condições financeiras, restaura as casas, abençoa os casamentos, abençoa o relacionamento marido, esposa, os relacionamentos dos pais com os filhos, se houver alguma rusga, alguma coisa ruim. Oh, meu Deus, eu te peço no nome de Jesus, quebra esses laços, quebra essas coisas ruins, meu Deus. Que haja paz, que haja harmonia, que haja amor, perdão, conciliação, meu Deus. Abençoa o teu rebanho, abençoa o teu povo, Deus. Senhor, dá-nos a prosperidade do Espírito, a prosperidade que o Senhor planejou para nós, dá-nos, Senhor. Abençoa a nossa nação. O Brasil esse ano vai ter transição de poder, eleição. Então te peço, meu Deus, põe a tua mão nesse país. Senhor, põe a tua mão no Brasil. Nós queremos muito a tua vontade nesse país, meu Deus. Então, elege quem tu queres, Senhor Deus. Usa a população brasileira para eleger quem tu queres nessa instância de poder, Pai. Em tudo te glorificamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus te abençoe muito, irmão. O Senhor seja contigo. Amém. Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu em seu a cruz pra me salvar. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti, em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso
coração proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou.